Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária Mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Leonel que recepcione a ex-vereadora mirim Eduarda Batista, que acompanhará a sessão de hoje. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para que, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 59. Os municípios, com o apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 10ª reunião ordinária mirim. Ata da 10ª reunião ordinária, 11/8/2025, às 9 horas. Em 11 de agosto de 2025, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 10ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Sofia Viana Alves. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente o vereador mirim Gerson Lucas injustificadamente. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. O vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária fez a leitura da ata da 9ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez o uso da tribuna livre a senhora Aline Brito, psicóloga representante da AAPPM, Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 55 de 2025 a 60 de 2025, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de setembro de 2025, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 11ª reunião ordinária mirim, em 25 de agosto de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 61 ao número 67 de 2025. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimenta a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, em seu nome cumprimenta as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim Eduarda, da legislatura de 2024. Boa tarde. 21,4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência só nos últimos 12 meses, de acordo com o site G1. E de acordo com o Mapa da Segurança Pública de 2025, 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Isso somente por serem mulheres. Felizmente, nos dias de hoje, a violência contra a mulher tem sido discutida. Porém, não é porque ela está sendo discutida que ela está acabando. Muito pelo contrário. Desde 2020, o número de feminicídios no país tem aumentado. Os dados apontam 1.355 vítimas em 2020. Já em 2024, foram 1.459 vítimas. Para quem não sabe, o feminicídio é o assassinato de uma mulher por questão de gênero, ou seja, ela é morta só por ser mulher. Ele está diretamente ligado à violência doméstica ou familiar, ou decorre do menosprezo ou discriminação à condição feminina. Hoje em dia, existem várias leis e meios de conscientização contra esse tipo de violência, mas para que elas existam, muitas mulheres tiveram que perder a vida. A lei mais famosa e comentada é a Lei Maria da Penha, que hoje salva a vida de muitas mulheres. Quando Maria da Penha denunciou seu agressor, ela se deparou com um problema que muitas mulheres enfrentavam nessa situação:
a incredulidade por parte da justiça brasileira. Seu caso só foi solucionado em 2002, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por isso, o Brasil teve que se comprometer em reformular suas leis e políticas em relação à violência doméstica. Após um longo período de debates envolvendo a sociedade civil e os poderes instituídos, o projeto de lei número 4.559 de 2004 foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e sancionado pela Presidência da República em 7 de agosto de 2006, como lei número 11.340. Assim, a Lei Maria da Penha estabelece os tipos de violência contra a mulher, em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A Lei Maria da Penha também alterou o Código Penal brasileiro, introduzindo o parágrafo 9 do artigo 129. Essa alteração possibilita que os agressores das mulheres sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. A mudança também impede a punição dos agressores com penas alternativas, aumenta o tempo de detenção e cria medidas como afastamento do agressor do domicílio ou da vítima. A medida protetiva. Após a criação desta lei, houve um aumento de 86% de denúncias de violência familiar e doméstica, o que mostra quão necessária era a criação de uma lei para proteger essas mulheres. Além da Lei Maria da Penha, existem diversos programas de conscientização e outras leis sobre a violência contra a mulher. Um exemplo é a Rede Catarina de Proteção contra a Mulher. Mas o que é a Rede Catarina? A Rede Catarina de Proteção contra a Mulher é um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina, que visa a prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, estando pautado na filosofia da polícia de proximidade e buscando conferir com maior efetividade e celeridade as ações de proteção à mulher. O programa é fundamentado nos seguintes pilares: proteção da mulher, igualdade de gênero, fortalecimento de vínculo cidadã e polícia militar, o atendimento qualificado, mais célere e efetivo, o protagonismo policial militar, o respeito à dignidade da mulher e a efetividade das medidas protetivas. O número para denunciar a violência contra a mulher é o 180, e é importantíssimo que casos de agressão sejam denunciados, para que a mulher consiga ficar segura e para que o agressor seja penalizado. Muitas mulheres têm que permanecer com parceiros ou familiares agressivos, porque não têm apoio para denunciar, não têm para onde ir ou até dependem do seu agressor. Nesses casos, é importante que elas saibam que podem sim pedir ajuda e que terão para onde ir. Existem abrigo para mulheres que passam por violência doméstica. Em Blumenau, um exemplo é a Casa Elisa. É essencial dar atenção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Dar-lhes voz e dignidade é fundamental. Durante o mês de agosto, celebramos o Agosto Lilás, datas que nos faz lembrar a importância de lutar contra a violência à mulher e o feminicídio. Porém, a luta contra essa discriminação e violência não pode durar somente um mês. Devemos lutar por igualdade e segurança todos os dias. Afinal, não é só uma mulher que passa pela experiência traumatizante de ser agredida, e essas mulheres não passam por isso somente um dia ou um mês. Na maioria das vezes, passam isso durante grande parte de sua vida. Por isso, devemos estar sempre lutando para que essas mulheres tenham voz, liberdade e dignidade. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial Eduarda Batista, ex-vereadora mirim da legislatura de 2024. Hoje venho falar sobre um tema muito importante, o Dia Nacional da Saúde. A saúde é essencial para a vida de todos, porque sem ela não conseguimos estudar, trabalhar, brincar ou realizar nossos sonhos. Quando estamos doentes, perdemos a energia, ficamos desanimados e muitas vezes
precisamos de tratamento para se recuperar o bem-estar. E, por isso, devemos valorizar os nossos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, agentes da saúde e tantos outros. Estão sempre prontos para cuidar da população e de nós. Eles têm um papel fundamental, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, como vimos durante a pandemia e o coronavírus em 2019, quando o mundo inteiro precisou se unir para enfrentar a doença. Mas é importante lembrar que a saúde também depende de cada um de nós. Pequenas atitudes fazem grandes diferenças, como lavar bem as mãos antes das refeições, praticar atividades físicas, beber bastante água e ter uma alimentação equilibrada, usar álcool em gel em locais públicos e manter os ambientes limpos. Essas ações simples ajudam a prevenir doenças e demonstram cuidado não apenas conosco, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. O Dia Nacional da Saúde é uma data que nos convida à reflexão. Como estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente, estamos dando valor à prevenção, estamos incentivando nossas famílias e amigos a se cuidarem. Por isso, deixo aqui um pedido especial a cada vereador mirim e a cada pessoa que nos acompanha. Vamos ser multiplicadores dessa mensagem. Quando uma pessoa se cuida, ela também protege quem está ao seu lado. Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e de amor próprio e de solidariedade. Muito obrigado pela atenção de todos e desejo a todos uma vida com mais saúde e qualidade de vida. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Pieterzaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a ex-vereadora mirim Eduarda, da legislatura de 2024. Hoje, o meu pronunciamento é homenagem à minha escola. No dia 19 de agosto de 2025, a escola EBM Machado de Assis comemorou seus 119 anos de existência. Então, hoje, a minha homenagem vai para a minha escola. Estou na Machado desde o primeiro ano, e em dezembro deste ano me despeço dessa grandiosa escola que fez parte da minha vida e da minha formação. Uma das coisas que mais me marcou até agora foi a minha participação na banda por mais de 2 anos. Em 2022, ocorreu a seletiva da Oktoberfest, e fomos classificados. Um privilégio participar daquele momento. Depois disso, foi a eleição para vereador mirim que me trouxe a esta casa legislativa. Tenho certeza que minha escola já deixou marcas significativas na minha vida e na vida de muitos blumenauenses. A escola também faz parte da história de Blumenau. Nossa escola foi fundada em 19 de agosto de 1906 pela comunidade alemã da Itopava Seca e denominada Escola Alemã Altona, e inicialmente estabelecida numa residência em estilo enxaimel de propriedade da senhora Dunker. Esse é um dos registros do livro Crônica do Vilarejo Itopava Seca, Altona, de Max Humpel. O livro conta, entre outras coisas, a história da Escola Alemã Altona. De acordo com o livro, a Escola Alemã Altona foi fundada em 1906 e, em 1908, contava com apenas 52 estudantes matriculados. No início de 1913, Max Humpel chegou para lecionar na Escola Alemã Altona. Ele foi um dos principais professores da Escola Altona. Neste tempo, estavam matriculados 86 estudantes na escola. Apenas em 1938 foi assinado o Decreto-Lei nº 88, no dia 31 de março, incorporando a escola à rede de ensino municipal, tornando-se Grupo Escolar Machado de Assis. Porém, foi em 1973 que é publicado no Diário Oficial número 266, sob a Lei nº 401, de 23 de outubro de 1973, a denominação da unidade de ensino como Escola Básica Municipal Machado de Assis, identidade conhecida até a atualidade. Atualmente, a EBM Machado de Assis é considerada uma das maiores unidades de ensino da rede municipal de Blumenau. São mais de 1.600 estudantes matriculados no ensino de pré-escola, turmas de 5 e 6 anos ao 9º ano, e oferece aulas de informática, robótica, clube de ciências, clube de matemática, esportes escolar, banda, grupo folclórico,
em parceria com a Profamília e muito mais, sempre contribuindo com a formação e educação dos alunos. Ainda mencionando o livro Crônica do Vilarejo Itopava Seca, autona de Max Humpel, temos que lembrar que o bairro Itopava Seca, onde fica a nossa escola, deixou de ser um vilarejo e passou a ser o primeiro bairro de Blumenau. O bairro Itopava Seca, antigo bairro Altona, mas que muitas pessoas ainda lembram com carinho, sempre foi muito importante dentro da municipalidade e colônia Blumenau, a partir da sua história e localização. Atualmente, o bairro Itopava Seca continua sendo referência. Ele está inserido no Distrito de Inovação de Blumenau, o DIB, um complexo entre os bairros Victor Konder e Itopava Seca, onde se busca a articulação de atores sociais e econômicos para implementar estratégias, ações e políticas de inovação e que está prestes a receber recursos do governo estadual para infraestrutura e modernização. Isso vai mudar novamente a história do bairro Itopava Seca. E nossa escola está neste perímetro. Esperamos estar nas discussões desse momento. Para finalizar, gostaria também de lembrar trechos de uma poesia escrita por uma de nossas ex-diretoras adjuntas, que agora é professora dos anos iniciais na EBM Machado de Assis, professora Rosimeire Maria Macedo. A escola é muito ampla e o ensino é de qualidade. Muitos alunos por aqui passaram da educação infantil ao ensino fundamental e obtiveram muito sucesso. Independente da idade, traçaram histórias e muito até hoje já são os mestres que aqui trabalham. Uma escola que vence o tempo, primando por educação de qualidade e valores, formando vencedores com recursos inovadores. Escola que vence além de seu tempo, enfrenta desafios e sobressai na inovação. Sai do lugar de tijolos para nossas vidas construir, que nenhuma borracha paga, escritas por muitas mãos, até que as já se foram e deixaram seu legado. Essa instituição que bendigo, onde os sonhos não são feitos apenas para sonhar, mas sim para realizar. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também de forma especial a ex-vereadora mirim da legislatura de 2024, Eduarda, que hoje nos prestigia. Hoje, venho a esta tribuna falar sobre um tema muito sério, os abusos de autoridade, que infelizmente acontecem não só no Brasil, mas no mundo todo. Antes de tudo, é importante explicar do que se trata o tema. Abuso de autoridade acontece quando alguém que tem posição de poder age de forma injusta ou ilegal contra outra pessoa, e muitas vezes dizendo que está apenas cumprindo o seu dever. Essas situações podem se apresentar de diferentes formas, mas é claro, não tem como falar de abuso de autoridade sem falar do racismo que acontece dentro da própria polícia, do racismo que acontece quando pesquisas comprovam que de todas as vítimas que foram assassinadas por pessoas que deveriam nos proteger, são em sua maioria negras. Isso mostra como precisamos avançar muito para garantir que todos tenham realmente os mesmos direitos e oportunidades. Mas o abuso de autoridade também não acontece só em ações policiais ou em outros países. Ele também pode aparecer no dia a dia, na rua, na escola ou dentro da própria casa, que deveria ser um lugar de refúgio. E algo que todos esses tipos de abusadores apresentam e têm em comum é o pensamento recorrente de que são moralmente superiores à pessoa, ou melhor, à vítima. Mas por que esse pensamento? Se nós, adolescentes, crianças e até os adultos de hoje foram ensinados desde cedo com aquela frase, ninguém é melhor do que ninguém. Nós aprendemos no ensino fundamental que todos deveriam, pelo menos, ter os mesmos direitos e valores. Mas a nossa realidade mostra totalmente o contrário. Crianças que têm medo de falar em sala de aula, jovens que se sentem inseguros diante de certas situações e pessoas que precisam se humilhar no ambiente de trabalho para terem local de voz. Isso não pode ser visto como algo normal. Por isso, é sempre importante que não se escondam esses problemas. Precisamos reconhecê-los e lutar por um mundo que é mais justo. E volto a dizer uma frase que venho dizendo sempre em meus discursos, que é: quando a vítima do abuso, agressão, violência, seja qual for, não tem a coragem para deportar o caso, esta se torna uma responsabilidade nossa. Então, que não seja normalizado esse tipo de abuso, que nós não
permitamos que seja ocultado dos nossos olhos isso, e que se incentive a empatia e o respeito, que sejam criadas políticas públicas que garantam realmente proteção, e que precisamos construir uma sociedade onde todos têm direitos iguais e possam realmente viver em paz. Muito obrigada pela atenção de todos e, novamente, uma ótima tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Garcia Eriger, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimenta a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimenta os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoa que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim, Eduarda Batista, da legislatura de 2024. Bom, a adultização infantil é um problema grave e, infelizmente, cada vez mais comum. Ela acontece quando crianças ou adolescentes são expostos de forma direta ou indireta a comportamentos, responsabilidades ou conteúdos que não correspondem com sua idade. Muitas vezes, essa adultização está ligada a interesses econômicos ou de visibilidade, transformando a infância em um produto, em um marketing, em vez de um período de proteção e desenvolvimento dessa pessoa. Um caso recente que ganhou muita visibilidade foi do influenciador Ítalo Santos, denunciado em um vídeo do YouTube do Felca. As denúncias mostram situações em que menores eram expostos de forma invasiva nesse ambiente em que Ítalo deixava as crianças e gravava vídeos e conteúdos sobre elas. Após as investigações, esse homem foi preso em acusações relacionadas à exploração sexual infantil, tráfico de pessoas e uso irregular do trabalho delas. Esse episódio chocou o país e reacendeu a discussão sobre limites de exploração digital e a necessidade de proteger mais nossos jovens. O problema, no entanto, não está restrito somente a esse caso. A adultização pode ser vista em diferentes contextos, em redes sociais, em que estimulam conteúdos sexualizados com menores, em programas ou concursos que exploram a imagem infantil e até em ambientes do cotidiano, em que as crianças são pressionadas a viver realidades que não condizem com sua idade. As consequências são profundas e envolvem danos psicológicos, perda da autoestima, dificuldade em estabelecer limites e maior vulnerabilidade aos abusos que ela pode sofrer futuramente. Para enfrentar esse cenário, é fundamental que a sociedade adote medidas sérias e efetivas. Isso passa por leis mais rígidas e fiscalização constante para impedir a exploração de menores, mas também por campanhas educativas que reforcem a importância de preservar nossos jovens. Além disso, o apoio psicológico e social para as crianças e adolescentes já afetados por esse processo é essencial, assim como orientações às famílias e responsáveis que, muitas vezes, sem perceber, acabam incentivando práticas que prejudicam o desenvolvimento das crianças. Além das consequências sociais, a adultização também provoca impactos profundos na saúde mental das crianças. Elas podem desenvolver ansiedade, depressão, sensação de inadequação e até perda de identidade, por se sentirem pressionadas a crescer em um ambiente que não é saudável para elas. Escolas, famílias e mídia têm um papel fundamental na preservação das crianças. É essencial que a educação valorize o tempo próprio da infância, promovendo brincadeiras, atividades lúdicas e debates sobre respeito às fases da vida. A adultização não é apenas um erro social, é uma violação de direitos.
Se queremos uma geração mais saudável e preparada para o futuro, precisamos garantir que cada criança viva sua fase com segurança, alegria e dignidade, porque a infância não deve ser um palco de exploração, deve ser um espaço de cuidado e proteção. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim Eduarda, da legislatura de 2024, Eduarda, que hoje está presente. Antes de começar, faço minha audiodescrição. Sou adolescente, pele parda, aproximadamente 1,58 centímetros de altura. Estou vestindo uma camiseta azul escura, meu enquadramento é de busto, falo da tribuna da Câmara de Vereadores de Blumenau e atrás de mim tem 3 bandeiras, a de Blumenau, a de Santa Catarina e a do Brasil. Dia 27 de agosto, celebramos o Dia do Psicólogo. Essa é uma data muito especial que nos lembra da importância de um profissional que muitas vezes trabalha em silêncio, mas que transforma vidas com sua escuta, com a sua orientação e principalmente com a sua sensibilidade. Quando pensamos em saúde, geralmente lembramos de cuidar do corpo, fazer exames, ir ao médico, praticar exercícios. Mas a saúde não está completa se esquecermos da mente. É justamente aí que se entra o psicólogo, aquele que nos ajuda a lidar com as emoções, com as pressões do dia a dia e até mesmo com os momentos difíceis da vida. Infelizmente, ainda existe muito preconceito quando o assunto é procurar ajuda psicológica. Muitos dizem que é coisa de gente fraca, mas eu acredito exatamente ao contrário. Pedir ajuda é um gesto de coragem. É admitir que todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que nos ajude a organizar os pensamentos, entender os sentimentos e encontrar novas formas de enfrentar os problemas. Esse trabalho não acontece apenas dentro do consultório. Acontece muitas vezes nas escolas, apoiando os estudantes que enfrentam dificuldades na vida, e nos hospitais, do lado dos pacientes e familiares que passam por um momento de dor e incerteza. Estão nas empresas, cuidando do bem-estar dos trabalhadores, também estão em projetos sociais e comunidades, levando acolhimento e esperança para pessoas que muitas vezes não têm a quem confiar. Para nós, jovens, esse apoio é ainda mais necessário, pois vivemos em um tempo que a cobrança é constante. Notas boas na escola, escolhas dentro da própria família, comparações nas redes sociais, e tudo isso pode gerar ansiedade, tristeza e até depressão. Nesse cenário, os psicólogos se tornam um aliado fundamental, alguém que nos mostra que não precisamos carregar esse peso sozinhos. É importante destacar que falar sobre saúde mental não deve ser tabu. Assim como não sentimos vergonha de ir ao médico quando estamos doentes. Também não deveríamos sentir vergonha de procurar um psicólogo quando precisamos de ajuda. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Por isso, neste dia, deixo aqui meu reconhecimento e minha gratidão a todos os psicólogos. Eles nos ensinam na prática que ouvir é tão valioso quanto falar, que acolher é tão poderoso quanto medicar e que o cuidado verdadeiro vai além de que conseguimos enxergar. Que o Dia do Psicólogo nos inspire a valorizar esses profissionais e, mais do que isso, nos inspire também a olhar para dentro de nós mesmos com carinho e atenção. Porque saúde mental não é luxo, é necessidade e psicologia não é fraqueza, é força. Agradeço a todos. Com a palavra, o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Também gostaria de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim Eduarda, que é da legislatura de 2024 e se fez presente aqui na sessão. Hoje eu venho falar de um tema que muito mesmo
que realmente é importante, mas não tem a devida atenção, principalmente pela nossa população, que é a situação que se encontra hoje a Rua Romário Badia. Esse problema me chama a atenção há um tempo por dois principais motivos. O primeiro, porque desde que eu entrei na escola só vi um problema resolvido, que foi quando taparam um buraco na frente da escola. E o segundo, que desde lá nunca mais vi alguma mudança positiva. Posso citar alguns exemplos aqui, como por exemplo, que atrás do semáforo da escola há uma via estreita com pouco espaço e mesmo assim não tem uma calçada para pedestres e muito menos para uma proteção, porque ao lado há um vão, um buraco onde tem risco de queda grave. Entre eles estão alunos da Max Tavares mesmo, que passam ali diariamente, e não é pouco movimento, são vários que, ao mesmo tempo, acabam dividindo espaço entre os carros e acabam como se fosse uma competição para ver quem domina mais espaço. Isso, às vezes, gera conflitos e também pode gerar o risco de queda, como eu havia falado há pouco tempo. Mas também havia os problemas da escola que eu resolvi agora há pouco, como algumas melhorias nos vestiários e também na pintura, que estava enferrujado o portão da escola. Mas voltando ao tema principal, não é apenas essa rua que precisa de atenção, mas diversas outras vias de Blumenau que carecem de infraestrutura adequada, mas, no entanto, a Rua Romário Badia foi a que mais me chamou a atenção por essa falta de recurso. Durante a minha campanha, a grande maioria dos alunos, eu percebi que me pediram muitas vezes para que eu melhorasse essa rua, para que eu tivesse um pouco mais de carinho com a infraestrutura, porque eles falavam problemas e cada vez que eles falavam um problema a mais, eu me assustava, porque eram muitos problemas, falaram mais de 10 uma pessoa só. E outro ponto preocupante ainda é a precariedade de transporte público nessa rua. As poucas linhas de ônibus que atendem o bairro demonstram a falta de cuidado com a mobilidade e também com a população. O transporte coletivo é essencial para a vida de quem depende dele diariamente e principalmente dos trabalhadores. A carência de linhas e de qualidade reforça ainda mais a urgência de uma intervenção. A gente não pode ignorar a realidade dessas pessoas da comunidade só porque se trata de um bairro ou de uma rua com menos condição financeira. Todas as pessoas merecem viver com dignidade e respeito. É hora de cobrar ações efetivas da prefeitura, garantir calçadas seguras, transporte digno, melhorias nas escolas e ruas, para que todos os moradores, especialmente os nossos estudantes, recebam o respeito e a atenção que realmente merecem. Isso é um dever tanto seu, quanto meu, quanto de todos os nossos vereadores mirins. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Laís Javis Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim, Eduarda. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos loiros escuros que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escura, com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca, com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje venho falar de algo muito sério: a infância roubada pelo trabalho infantil. O que você fazia aos 10 anos? Estudava? Brincava? Sonhava? Infelizmente, muitas crianças nessa idade já não podem mais ser crianças. Enquanto algumas acordam cedo para ir à escola, outras acordam de madrugada para trabalhar. Enquanto outras carregam mochilas com livros, algumas carregam sacos pesados de lixo, caixas e tijolos. Enquanto umas sonham com o futuro, outros vivem um presente de dor, com uma responsabilidade que não deveria ser dela. Segundo os dados do IBGE,
O Brasil registrou mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil em 2023. O levantamento também apontou que o Brasil tinha 586 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade exercendo as piores formas de trabalho infantil em 2023. Um número muito assustador. O trabalho infantil não é apenas uma injustiça, é uma realidade cruel entre meninas e meninos que deveriam estar na escola, mas infelizmente passam um dia na roça, em comércios, semáforos, oficinas e até mesmo em lixões. Em vez de tempo para brincar, enfrentam horas de trabalho extremamente cansativo e muitas vezes em ambientes perigosos que colocam em risco sua saúde e até mesmo as suas vidas. Tá, mas quais são as consequências? O estudo fica para trás, os sonhos vão sendo apagados, a saúde vai sendo prejudicada. Uma criança ou adolescente que poderia ser professora, médica, cientista, policial, engenheira, talvez nunca chegue a realizar isso, porque roubaram a chance dela de começar. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nos lembra que toda criança tem direito à educação, ao lazer e à convivência familiar. Mas, quando existe o trabalho infantil, esses direitos são arrancados, como se não tivessem valor. Cada infância perdida é um futuro que nunca vai existir. E aqui eu faço uma pergunta. Quantos profissionais o Brasil já perdeu? Quantas histórias de vida ficaram pelo caminho, porque uma criança não teve a chance de ser criança? Eu acredito que ainda podemos mudar essa realidade. Existem leis, projetos, pessoas que lutam todos os dias contra essa injustiça. Mas também depende de nós, vereadores mirins, de cada pai, de cada mãe, de cada cidadão. Precisamos abrir os olhos, denunciar, proteger e cuidar. O trabalho infantil não pode ser romantizado. Muitas vezes escutamos, pelo menos essa criança está ocupada, está ajudando a família. Mas será que ajudar é perder a chance de brincar, estudar e sonhar? Será que é justo? Concedo a parte à vereadora Mirim Thalita. Com autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Thalita. Primeiramente, parabéns pelo tema. E gostaria de dizer que, infelizmente, já conheci pessoas que sofriam com o trabalho precoce. E os pais da pessoa davam a desculpa por ela estar sendo monetizada, por ela estar ganhando dinheiro, obviamente injusto. E eu percebo que isso acontece muito com crianças que são menores de 14 anos e trabalham. E isso prova o quão a situação, como você mesma disse, por mais que muitos pensam que não, é muito comum. Então, parabenizo-a novamente e agradeço por ter trazido esse tema tão importante. Obrigada. Adiciono suas palavras no meu pronunciamento. Continuando. Mas será que ajudar é perder a chance de brincar, estudar e sonhar? Será que é justo uma criança ter que carregar o peso do mundo tão cedo? Defender a infância é defender o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo. E o futuro começa agora. Se queremos um Brasil melhor, precisamos garantir que cada criança tenha aquilo que lhe é direito: escola, brincadeiras, dignidade, sonhos. E eu termino dizendo: o trabalho pode esperar, a infância não. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal Bilíngue, e professor Oscar Umbenhal, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público, pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também gostaria de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim, Eduarda Batista, da legislatura de 2024. Vou para o meu texto: Os Jogos de Azar no Brasil.
Os jogos de azar estão presentes há séculos na vida de quem mora no Brasil, passando por diversas legalizações e ilegalizações, sendo atualmente qualquer tipo de divulgação por influenciadores digitais, segundo a lei sendo proibido qualquer tipo de divulgação por influenciadores digitais, segundo a Lei 13.075 de 2024. E não é ilegal apostar, mas as casas de apostas têm que estar legalizadas para poderem atuar no Brasil. O que, na minha opinião, não deveria acontecer nem sendo legalizada, pois elas geram inúmeros problemas para o jogador, como mentiras e enganos. Problemas são recorrentes do medo de não conseguir recuperar o dinheiro ou tentar ganhar mais dinheiro, sendo que a probabilidade de ganhar é extremamente baixa. Diversos influenciadores já foram alvos de operações por divulgarem jogos de azar, e ainda existem diversos que continuam divulgando, pois esses influenciadores recebem uma grande quantia de dinheiro, e ainda parte do dinheiro que os jogadores perdem. Então, eles aproveitam essa grande quantidade de seguidores que acompanham seus conteúdos para fazer essa divulgação, e acaba, de certa forma, enganando as pessoas que não acompanham, e os induzindo a apostar em sites que muitas vezes não poderiam estar funcionando dentro do solo nacional. Como também existem diversos influenciadores que já se pronunciaram que tiveram a oportunidade de divulgar casas de apostas, mas preferiam manter sua integridade digital, recusando contratos que renderiam a eles uma quantia de dinheiro exorbitante. Por fim, não é por causa das casas de apostas, casas de jogos de azar, que estão incluídas na internet, que de certa forma um vídeo a cada 10 é sobre jogos de azar, que você deve apostar, pois isso trará sérios problemas à sua saúde. Obrigado. Licença, pela ordem. Presidente, eu preciso me retirar da sessão por um compromisso no colégio e não vou mais retornar. Dispensada devido ao colégio compromisso previamente agendado com o Colégio Militar. Com a palavra, a vereadora Milena Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a ex-vereadora mirim, Eduarda Batista, que se faz presente aqui hoje. Agora faço minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,65 m de altura, tenho os cabelos lisos e castanhos que estão presos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. E atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje, por meio desta tribuna, venho falar sobre um tema que está destruindo várias famílias, mas não só aqui no Brasil, no mundo todo. Um tema que afeta a vida de muitos jovens, as drogas. Alguém daqui já deve ter conhecido alguém que se perdeu nesse caminho, porque isso é um fato triste que acontece todos os dias, destruindo famílias e apagando o futuro de pessoas que tinham tudo pela frente. Muitas vezes, isso acontece com adolescentes com idade entre 13 e 15 anos de idade, assim como vocês que estão aqui hoje, assim como eu também. Muitas das vezes, esses adolescentes entram nesse caminho ou por curiosidade, ou por influência dos amigos, ou até mesmo para se sentirem aceitos. E como eu falei anteriormente, isso destrói muitas famílias e muitos adolescentes deixam os estudos para viver no meio das drogas, trazendo graves consequências na vida dos jovens. Como, por exemplo, a saúde ela é prejudicada, pode causar problemas no coração, pulmões, fígado e cérebro, e pode ter maior risco de doenças contagiosas, podendo trazer danos irreversíveis no cérebro e no corpo. E a saúde mental fica totalmente comprometida, causando aumento da ansiedade, depressão e a instabilidade emocional. Além da saúde,
o desempenho escolar do adolescente, ele também é prejudicado. Ele começa a ter envolvimento com a criminalidade. As relações pessoais são prejudicadas tanto com as famílias quanto com os amigos. Porque a família, ela começa a se distanciar mais do adolescente. A dependência química se torna cada vez mais difícil na recuperação. Segundo uma pesquisa feita pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, 24,7% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental consumiram pelo menos uma substância como álcool, drogas ilícitas, cigarro, narguile ou cigarros eletrônicos nos 30 dias antes da pesquisa ser feita. E a região sul apresentou a maior taxa de consumo com 34,1%. E segundo informações do ND+, em 2024, a Polícia Federal apreendeu 5,23 toneladas de cocaína no estado, representando um aumento de 64% em relação ao ano anterior. Além dos problemas que eu disse anteriormente, que afetam o organismo de quem está viciado, há as mudanças visíveis na aparência das pessoas, como a perda de peso, porque muitos adolescentes eles podem parar de se alimentar corretamente devido ao vício das drogas. Os olhos caídos e avermelhados ou pupilas muito dilatadas é sinal de que a pessoa tem uso recorrente das substâncias ilícitas. Tem também a higiene pessoal, que ela também é comprometida porque acabam tendo problemas na pele, como acne, ou até mesmo nos dentes, né? E o viciado, ele pode ter comportamentos criminais para conseguir as substâncias ilícitas, como furtos pequenos, roubos, venda e tráfico, golpes e fraudes, brigas e quebras das regras sociais. Aqui em Blumenau, tem alguns projetos de prevenção ao uso de drogas. Tem a Cruz Azul, aqui no Brasil, né, que acredito que muita gente conhece a Cruz Azul, mas quem não conhece, ela executa um projeto de prevenção em família aqui em Blumenau, que cria uma rede de proteção contra as drogas. E esse projeto inclui palestras e atividades educativas para os jovens e suas famílias. Além da Cruz Azul no Brasil, tem também o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que também acredito que muita gente conhece, que é o ProERD. É um programa nacional que atua em Blumenau também, com polícias militares ministrando aulas em escolas para prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. Peço mais um minuto para concluir meu pronunciamento. Concedo mais um minuto para você concluir o seu pronunciamento. E mesmo com tudo isso, com tantos dados, pesquisas, campanhas, palestras e programas de prevenção, ainda existem aquelas pessoas que simplesmente ignoram. Acham que é exagero e que só conversar que vai resolver, que nunca vai acontecer comigo. Mas o problema é que, infelizmente, acontece. Acontece todos os dias, com jovens da nossa idade, em bairros próximos, com colegas da escola ou até na nossa própria família, né? Muitos acham que vão usar só uma vez, só por diversão, só para testar, mas ninguém que entra nesse caminho imagina o quanto pode perder. Aos poucos, os estudos ficam de lado, os amigos mudam, a família começa a se distanciar mais. E a pessoa que antes tinha sonhos, objetivos e um futuro, começa a se transformar em alguém que depende só por substância, que está sendo dominado só por substâncias ilícitas. E isso é o que revolta. Não é por falta de informação e não é porque ninguém avisou. É porque muitos preferem não ouvir e não acreditar. Fingem que é um problema distante, quando na verdade pode estar acontecendo com o vizinho, com um amigo da escola ou até dentro da própria casa, como eu disse anteriormente. As drogas não chegam com aviso, elas não vêm no dia, né? Elas não avisam o dia e nem a hora que elas vão chegar na vida de vocês. Eles entram pelas pequenas brechas que as pessoas deixam. A curiosidade, a influência de amigos e a vontade de se sentir aceito, a vontade de experimentar aquela substância. E quando entram, não pedem licença para destruir a sua saúde, a sua vida social e até a dignidade de uma pessoa. Por isso, precisamos entender que não se trata de uma história distante ou de números frios de uma simples pesquisa qualquer. São vidas que estão sendo apagadas, enquanto muitos continuam dizendo que é besteira e que não é tão grave assim.
Não se trata de apenas de um problema do jovem ou da família, mas de um desafio que afeta a sociedade também. Isso é uma realidade que não podemos ignorar. Muito obrigada e desejo uma ótima tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Mirim Amábile Trindade Padilha, da Escola Estadual Básica Herman Rahman, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim da legislatura de 2024, Eduarda Batista, aqui presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, aproximadamente 1,58 centímetros de altura, tenho cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo. Meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. No Brasil, há uma mobilização nacional pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha que se intensifica no mês de agosto, sendo o Agosto Lilás, que destaca a importância de combater a violência. A Lei Maria da Penha, que em 2025 completa 19 anos, é reconhecida internacionalmente e considerada uma das formas de enfrentamento à violência contra as mulheres mais importante e eficaz. A Lei Maria da Penha protege 5 principais formas de violência. São a violência corporal, que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, que consiste em prejudicar a saúde mental, causando danos emocionais e de autodeterminação. A violência sexual, que se refere ao constrangimento de presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada. A violência patrimonial, que fala da retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pessoais. E a violência moral, que se refere à calúnia, difamação ou injúria. O objetivo da campanha do Agosto Lilás é informar, proteger e relembrar a sociedade sobre a sua responsabilidade coletiva com as mulheres que estão em situação de violência. É necessário saber reconhecer essas situações para auxiliar ao combate deste problema. Alguns dos fatores mais comuns que levam as vítimas a não denunciar a violência é que ela pode se sentir culpada pela violência, ou que teve más experiências no passado quando contou sobre sua situação, ou espera que o agressor mude como prometeu. Tem medo de perder seus filhos e filhas, teme por sua segurança. Cada caso é avaliado para qual dessas situações ele se encaixa e também para ajudar a vítima da forma mais adequada. Trazer essa mobilização para os ambientes escolares também é uma das melhores formas de combate. Ao ensinar as crianças e adolescentes de que agredir uma mulher e privá-la de sua liberdade é crime, assim, os estudantes podem reconhecer essas situações e ajudar a denunciar ou até mesmo orientar pessoas próximas de que não se deve aceitar a violência. Peço à TVL para que mostre a imagem. Em Blumenau, temos a Procuradoria da Mulher, que no dia 18 de agosto completou 4 anos. Esse é um dos meios de ajuda que faz toda a diferença. Quando uma cidade se mobiliza e se conscientiza da importância de apoiar as vítimas que sofrem de violência, o ambiente se torna mais seguro e uma inspiração para que outros lugares adotem essa rede de apoio. Quando criamos um espaço de acolhimento, abordando com uma linguagem gentil, se colocando à disposição para ouvir e ajudar, pode fazer com que a vítima entenda sua situação e queira denunciar, queira sair ou não começar um ciclo repetitivo. A partir de nossa própria iniciativa, podemos formar uma sociedade em que não exista rivalidade, violência de gênero. Isso dará lugar à paz e o respeito pelo próximo, onde possamos viver com liberdade e dignidade.
Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Mirim Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Loricita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a ex-vereadora mirim Eduarda Batista, da legislatura de 2024. Faço agora minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,70 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Boa tarde a todos. A desigualdade social e econômica é um dos maiores desafios do nosso tempo. Ela está presente em praticamente todos os países, principalmente nos que ainda estão em desenvolvimento, como o Brasil. Isso acontece quando há uma diferença muito grande entre as pessoas em relação a rendas, condições de vida e acesso a direitos básicos. Enquanto uma parte da população tem boas escolas, saúde de qualidade, moradia adequada e oportunidades de trabalho, outra parcela enfrenta dificuldades, até mesmo para conseguir o básico, como alimentação, moradia e segurança. Essa desigualdade não surgiu agora. Ela começou lá atrás, no período colonial e escravista do Brasil, quando uma pequena parte da população tinha privilégios e a maioria era excluída. Este passado deixou marcas que ainda sentimos hoje. Segundo o IBGE, em 2023, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas com 15 anos ou mais caiu para 7,1%, o menor nível da história. Mas, mesmo assim, ainda é mais que o dobro da taxa entre pessoas brancas, que é de 3,2%. Imagine quantos jovens isso representa. Muitos, enquanto outros reclamam que estudar é chato, nem sequer têm a oportunidade de frequentar a escola, porque precisam trabalhar cedo para ajudar e sustentar a família. Concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Mirim Sofia. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Mirim Caroline por ter trazido este tema e gostaria de acrescentar: enquanto uma pequena parcela da população lucra com os investimentos em títulos que pagam juros altos, a grande maioria da população sofre com a falta de oportunidades, com a redução de políticas públicas e com o desemprego. Parabenizo novamente por ter trazido essa pauta tão importante para a tribuna. Muito obrigada. Agradeço pelas palavras e incluo elas em meu pronunciamento. E quando não se tem acesso à leitura, à escrita e a um bom vocabulário, as portas do mercado de trabalho se tornam ainda mais difíceis de se alcançar. Também vemos famílias que trabalham o dia inteiro e se esforçam muito, mas ainda assim recebem pouco, muitas vezes não conseguindo pagar todas as contas do mês. Isso mostra como a desigualdade social é cruel. Apesar de o Brasil estar entre os 10 países com o PIB mais alto do mundo, também está entre os 8 países com mais desigualdades. Um relatório da ONU apontou algumas das principais causas dessas desigualdades: falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade de acesso a serviços básicos, como saúde, transporte e saneamento. E uma das consequências mais graves disso tudo é a pobreza e a miséria. Por isso, deixo aqui uma reflexão. Às vezes reclamamos de coisas que outras pessoas gostariam muito de ter. Quando tivermos uma oportunidade, seja na escola ou na vida, precisamos aproveitá-las. Quem sabe uma dessas oportunidades não sejam justamente a chance de ajudar a diminuir a desigualdade que enfrentamos em nosso país. Obrigada pela atenção e desejo a todos uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos.
Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial também a ex-vereadora mirim Eduarda, da candidatura de 2024, que aqui se faz presente. É com muita alegria que hoje faço uso dessa tribuna para falar sobre um assunto que tem sido muito discutido e que representa o futuro de nossa cidade, Blumenau, Cidade Inteligente, que virou o tema do concurso da Agenda Escolar de 2026. Quando falamos de cidade inteligente, não estamos nos referindo apenas ao uso de tecnologia, mas sim a capacidade de unir inovação, sustentabilidade e inclusão social para transformar a vida de todo cidadão. Uma cidade inteligente é aquela que planeja o presente pensando no futuro. É aquela que utiliza a tecnologia para facilitar o transporte público, para promover a segurança, para melhorar a educação e a saúde. Mas também é a cidade que cuida do meio ambiente, que valoriza a participação dos jovens e que dá voz às pessoas que investam na cidade. Nós, como jovens, temos um papel essencial nesse processo. Somos a geração que nasceu conectada e que entende a importância da informação e que acredita que o futuro se constrói com as atitudes de hoje. Cabe nós trazer ideias, propor soluções e sonhar com um Blumenau mais humana, sustentável e inteligente. Imagina uma cidade em que possamos usar aplicativos para acompanhar o tempo real e o transporte coletivo, em que a coleta de lixo seja seletiva e monitorada, em que praças e espaços públicos sejam valorizados, em que a energia seja limpa e sustentável. Uma cidade em que a tecnologia esteja a serviço do bem-estar das pessoas. Por isso, seremos protagonistas na construção da agenda. A Carta da Agenda de Blumenau é mais do que um documento. É um compromisso com o futuro e com o registro de nossas esperanças e ideias para que Blumenau seja referência em cidadania, inovação e qualidade de vida. Finalizo reafirmando que cidade inteligente não é feita apenas de máquinas tecnológicas ou aplicativos. Ela é feita, sobretudo, de pessoas conscientes, solidárias, responsáveis e comprometidas com um bem-estar comum. Que nós, jovens, possamos ser sementes de transformação, ajudando Blumenau a crescer cada vez mais como uma cidade inteligente, inclusiva e sustentável. Muito obrigada pela atenção e desejo uma ótima tarde a todos. Passo a palavra à vice-presidente e vereadora mirim Caroline Maiselink para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Caroline Maiselink, em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial a ex-vereadora mirim da legislatura de 2024, Eduarda, que se faz aqui presente. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo. E meu enquadramento é de busto. Atrás de mim é uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Recentemente, o Brasil inteiro foi sacudido por um vídeo do influenciador Felca, publicado no início de agosto. Nesse vídeo, ele trouxe à tona o que muitos já sabiam, mas poucos tinham coragem de denunciar: a existência de um verdadeiro mercado de exploração da infância na internet.
Felca mostrou como o chamado algoritmo empurra conteúdos de meninas e meninos para milhões de pessoas. Conteúdos que não têm nada de inocentes, mas sim carregam uma sexualização precoce e criminosa. E esse vídeo não foi apenas mais um na imensidão das redes sociais. Ele gerou um impacto gigantesco. De um dia para o outro, a sociedade passou a discutir este assunto. Políticos se manifestaram, famílias abriram os olhos, investigações foram abertas e até a Câmara dos Deputados recebeu mais de 30 projetos de lei em poucos dias para combater a adultização. Em alguns estados, como a Paraíba, já foi aprovada uma lei específica, a chamada Lei Felca, como resposta imediata à indignação popular. Mas o que mais me chama a atenção é que só depois desse piscar de olhos foi que a sociedade se levantou. Esse problema não nasceu em agosto de 2025, ele já estava diante de nós há muito tempo. Acontecia debaixo do nosso país, no nosso nariz, em vídeos, em redes sociais, em transmissões ao vivo, e muitos simplesmente não viam ou não se preocupavam. Foi preciso que o influenciador, sozinho, arriscando sua própria segurança, trouxesse à luz esse crime, para que as medidas começassem a ser tomadas. Concedo a parte aos vereadores mirins. Com autorização da oradora, concedo a parte ao vereador mirim Bernardo e à vereadora mirim Caroline Maísa Link. Bom, primeiramente, eu queria lhe parabenizar por trazer esse assunto tão importante. E, antes de tudo, eu gostaria de mencionar que, antes do vídeo do Felca, elas já haviam postado esses vídeos de tamanha sexualização das crianças tão precoce, mas ninguém falava disso até um influenciador que não tem nada a ver com o tipo de conteúdo que ele faz, tocar na ferida e realmente parar o Brasil inteiro, o que realmente antes deveria ser trazido, tanto na política, na Câmara de Deputados, vereadores, ou às vezes até no Poder Executivo. Isso me assusta porque teve que vir uma pessoa realmente famosa, que não tem realmente nada a ver com o assunto, mais de um ano produzindo vídeo, para finalmente conseguir parar esse assunto e para que a justiça tinha sido feita. E, mais uma vez, parabenizo você por esse assunto tão importante e parabéns. Bom, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por trazer este assunto de extrema importância. E eu queria deixar uma informação que eu estou extremamente assustada, porque ainda existem pessoas que estão defendendo esse tipo de conteúdo, falando que as crianças querem, que elas gostam de gravar esse tipo de vídeo, só que muitas delas não sabem nem a atração que isso está atraindo, principalmente de olhares adultos. E os adultos têm que informar essas crianças, eles têm o dever de informar essas crianças de tudo isso que está acontecendo. Obrigada pela atenção. Agradeço aos vereadores e adiciono os apartes ao meu pronunciamento. Continuando, e é justamente aqui que está o nosso desafio: manter os olhos abertos. Não podemos esperar que outro vídeo viral estoure para que nos indignemos novamente. Não podemos normalizar a exposição de crianças como se fossem pequenos adultos. Criança não é produto, não é ferramenta de marketing. Não é isca para likes ou visualizações. Criança é criança e precisa ser protegida. Peço mais 2 minutos para concluir meu pronunciamento. Concedo mais 2 minutos para concluir seu pronunciamento. A adultização não é apenas um erro educativo ou uma escolha equivocada dos pais. É uma porta de entrada para algo muito mais grave: a exploração sexual, o assédio e a pedofilia. Por trás de cada vídeo com milhões de visualizações, podem haver centenas de criminosos abusadores, colecionando imagens, incentivando práticas e até criando redes de tráfico de conteúdo ilegal. E é com isso que nós estamos lidando. E aqui é preciso deixar muito claro: o abuso deixa marcas para sempre. Ele pode parecer um episódio isolado, um trauma na infância, mas não é só isso. O abuso destrói a formação de identidade. Cria adultos que revivem para sempre aqueles episódios de dor. Mesmo com muita terapia, mesmo com todo o esforço de recuperação, os efeitos se arrastam até o fim da vida. Não estamos falando apenas de sofrimento momentâneo. Estamos falando de condenar alguém a uma vida destemperada, muitas vezes marcadas por depressão profunda e, em inúmeros casos, levando até ao suicídio. Não é só um trauma de criança, é uma ferida que nunca cicatriza. Por isso eu digo, a adultização não é um problema secundário, é uma questão de segurança pública, de saúde mental e de proteção à infância. E a responsabilidade é coletiva, é do poder público, que precisa legislar e fiscalizar, é das plataformas digitais que devem ser cobradas por seus algoritmos e responsabilizadas pelos conteúdos que promovem, é da sociedade, que precisa aprender a denunciar, orientar e a cuidar.
O vídeo do Felca serviu como um alerta. Ele escancarou o que muitos não queriam ver. Mas não podemos tratar isso como um episódio isolado. Precisamos transformar essa indignação em políticas públicas. Precisamos transformar o grito de revolta em leis, em campanhas educativas. Em canais de denúncia acessíveis e eficazes. E que fique claro, proteger a infância não é censura. Proteger a infância é garantir direitos fundamentais. É assegurar que nossas crianças têm o direito de viver a sua fase com inocência, com brincadeiras e com aprendizado, sem serem lançadas precocemente a um mundo que não lhes pertence. Termino este pronunciamento com um apelo. Que esta casa, que representa a juventude e os sonhos da nossa cidade, se posicione firmemente contra a adultização infantil. Que possamos somar nossas vozes ao movimento que já ecoa em todo o Brasil. Que não fechemos os olhos novamente para aquilo que pode destruir o futuro de tantas crianças. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma ótima tarde. Devolvo a palavra à presidente Sofia Viana Alves para dar continuidade aos trabalhos. Presidente, peço para me ausentar da sessão por um compromisso escolar pré-agendado. Dispensado devido ao seu compromisso escolar pré-agendado. Atenção aos senhores vereadores mirins para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 61 de 2025, vereadora Laís Javis Creuch. A vereadora mirim Laís Javis Creuch requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe um pedido de providências ao Poder Executivo Municipal para que seja realizada a pintura da quadra poliesportiva da Escola EBM Pedro I. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. A quadra da minha escola está com a pintura muito desgastada, o que atrapalha as atividades esportivas e recreativas, além de prejudicar a segurança dos estudantes. Destaco que os nossos estudantes vêm se destacando nos Jogos Municipais e nos Jogos da Primavera, representando a escola com muito orgulho. A pintura vai ajudar a manter esse desempenho. Conto com o voto de todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 62 de 2025, vereador Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães. O vereador mirim Gerson Lucas de Souza Ferreira Magalhães requer à mesa diretora mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de roçada na calçada da rua Emílio Town, em frente à casa número 1301. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço a TVL que mostre a imagem. Então, essa é a calçada da rua Emílio Talma, na frente da minha casa. Como vocês podem ver, não tem mais calçada, não dá mais de ver, porque o mato tomou conta. E essa calçada leva a um ponto de ônibus muito utilizado, graças à precariedade de pontos de ônibus nessa rua. Ou seja, muitos idosos, crianças, trabalhadores passam diariamente por essa rua para conseguir chegar no ponto de ônibus. Então eu peço a roçada urgente dessa calçada e conto com o voto de todos. Vazar. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Requerimento 63 de 2025. Vereador Guilherme Henrique Pietrzaca Maria. O vereador Mirim Guilherme Henrique Pietrzaca Maria requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe um pedido de providências no sentido de fazer a manutenção da passarela Priscila Scarburri, que dá acesso ao ginásio da escola EBM Machado de Assis. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostre as imagens. Como vocês podem ver nas imagens, a passarela Priscila está com falhas no piso, como também com fiação solta. A passarela é usada por diversos estudantes todos os dias. Por isso, conto com o voto de todos para que a passarela tenha manutenção o mais rápido possível e que os estudantes possam usar de uma forma mais segura. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 64 de 2025. Vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira. A vereadora Mirim Júlia da Costa de Oliveira requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe um pedido de providências no sentido de que se realize uma manutenção no pátio externo da escola. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Peço as imagens à TVL. Como podemos ver, o pátio da nossa escola está com várias irregularidades, com buracos, desníveis e partes desgastadas, que podem causar acidentes e prejudicar a segurança de todos nós. Por isso, venho solicitar a reforma desse espaço. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 65 de 2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe um pedido de providências no sentido de esclarecimentos sobre a demora da reforma da escola EBMMB Rodolfo Hollenberger. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. A aluna e ex-vereadora mirim Eduarda Batista me contou que a obra da sua escola está atrasada. Por isso, vem através desse requerimento procurar uma explicação do porquê essa obra ainda não está finalizada. Por isso, conto com o voto favorável de todos. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 66 de 2025. Vereador Rodrigo Brandão Rocha. O vereador Mirim Rodrigo Brandão Rocha requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de esclarecimentos sobre a demora da obra que está ocorrendo na EBM Professor Oscar Mihal. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. A obra está com o tempo excedido em pelo menos há mais de um ano, e atualmente não se vê nenhum trabalhador. E a obra está totalmente parada. E a escola não tem nenhum tipo de resposta, muito menos a escola, muito menos a comunidade, como alunos e pais. Por isso, eu venho, através desse requerimento, novamente pedir esclarecimento sobre por que o atraso da obra. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação.
Requerimento 67... Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 67 de 2025. Vereadora Mirim Sofia Viana Alves. A vereadora Mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências, no sentido de realizar uma limpeza na lagoa da EBM Visconde de Toné. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para realizar a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que mostre a imagem. O pedido se faz necessário tendo em vista que o local é utilizado pelos professores e alunos como espaço de estudos. Com o passar do tempo, a lagoa ficou suja e necessita de manutenção adequada para garantir as condições de uso e aprendizado. Por isso, conto com o voto favorável de todos os vereadores mirins. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Moção 6 de 2025. Vereadora Sofia Viana Alves. A vereadora Mirim Sofia Viana Alves requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, moção de congratulações com expedição de diploma aos Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau. Em discussão, alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para realizar a defesa de sua moção. O presente pedido é feito porque, em 2025, os Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau celebram sua 50ª edição, um marco histórico que reforça a importância do evento para a comunidade. Os Jogos da Primavera reúnem e envolvem cerca de 12 mil estudantes por ano, sendo eles de escolas públicas municipais, estaduais e particulares. Conto com o voto de todos para que essa homenagem seja feita. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 8 de setembro, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa.